estou aqui, eu sou pastor por uma única e exclusiva razão. A minha vida foi transformada por Jesus. Se não fosse isso, eu não estaria aqui. A grande razão de eu estar aqui é que Jesus transformou a minha vida. Eu era um rapaz, um adolescente problemático, que não encontrava respostas para os seus problemas. E Cristo trouxe a resposta para os meus anseios e para as minhas necessidades mais profundas. Isso revolucionou minha vida, isso fez com que eu dedicasse toda a minha vida para servir a Jesus. Então, é uma alegria para a gente poder estar compartilhando a palavra de Deus. Hoje, continuamos no mesmo trilho, que é falar sobre o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro chamado de sabedoria. E o livro de Provérbios responde uma pergunta que as pessoas fazem quando elas chegam para Jesus. Muito bem, eu creio que Cristo ressuscitou, eu creio que a morte de Jesus foi por mim, foi por minha vida. Eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero servir a Jesus, mas agora como eu devo viver a partir dessa noção, desse entendimento de que Deus me chamou, de que eu sou um filho de Deus, de que eu fui criado por Deus com um propósito, como eu vou viver? Porque Provérbios já começa, o temor do Senhor, ou seja, a reverência do Senhor, a fé profunda no coração, é o princípio da sabedoria. E aí é o fundamento. E aí ele começa a falar sobre, o escritor de Provérbios, Salomão, começa a falar sobre vários assuntos. Falamos sobre vários assuntos, mais ou menos 9 assuntos diferentes falamos. E hoje nós vamos falar sobre família. Família. Algo que é inescapável para qualquer um de nós. Talvez para alguns seja um tema espinhoso, para outros seja um tema querido, mas eu tenho certeza, tanto para aqueles que é um tema espinhoso, quanto para aqueles outros que é um tema querido, essa palavra vai trazer um desafio muito profundo para nós. Porque há muita sabedoria na palavra, há muita sabedoria em Provérbios, para nos ensinar a respeito de família. Porque a família tem a ver com tudo que você faz. Tudo. As pessoas deveriam, infelizmente as pessoas, elas têm, elas separam a vida em compartimentos. Então tem a vida profissional, a vida familiar e a vida de estudos e tudo mais. Mas quando a gente olha mais profundamente, a gente vai ver que está tudo entrelaçado. Embora cada lugar tenha suas dinâmicas, a família é a raiz que se espalha por tudo que nós fazemos. Então, quando você chega no seu trabalho e você tem problemas no trabalho, por exemplo, não sei quem é que é chefe no trabalho, alguém aí é chefe de algum setor e tal, levanta a mão aí, não vou pedir para ninguém falar. Pode levantar a mão. Não, eu chefio um setor. Beleza. Talvez você experimenta problemas, você vê todos os dias, você que trabalha, você vê problemas no ambiente de trabalho. Os problemas que nós enfrentamos dentro do ambiente de trabalho têm tudo a ver com a realidade da família. Quantos aqui conhecem ou têm colegas de trabalho que têm dificuldade de obedecer o chefe? Levanta a mão aí. Ah, muita gente, né? Pois eu vou te dizer uma coisa, que talvez você não saiba. Esses empedernidos que você olha e diz, mas que cara complicado, mas que mulher complicada. A raiz da complicação está na família. Aquela dificuldade que alguém tem com a autoridade tem tudo a ver com a relação que tem com os pais. A relação com o pai e com a mãe determina como eu vou olhar para as pessoas que são autoridade na minha vida. Tudo a ver? Família. Está entendendo como é que é? Dificuldade de trabalhar em equipe. Quantos aí tem colegas, talvez você seja a pessoa que tem dificuldade de trabalhar em equipe. Quantos tem colegas que tem dificuldade de trabalhar em equipe aí? Vários têm, tem muita gente que tem dificuldade de trabalhar em equipe. Por quê que tem dificuldade de pensar como um todo? Família. A família é a nossa primeira equipe. A nossa capacidade de nos sentir parte de uma família, ligado a uma família.
a funcionar como uma família, nos capacita, no futuro, a trabalharmos em equipe. Então, você pode pensar os problemas mais diferentes no seu trabalho e você vai encontrar a raiz na família. A família é que nos prepara para fazer todas as coisas. Agora, nós queremos fazer um exercício, nós queremos ver o que dirige as nossas famílias. Porque, veja bem, você formou a sua família. Alguns aqui são chefes de família. Eu vejo aqui pelo rosto que muitas pessoas são chefes de família. Temos alguns jovens que serão chefes de família. Mas as pessoas que são chefes de família, quando você começa uma família, né, e vamos pensar assim, estou começando uma família, o que orienta você para dirigir a sua família? Como que você vai fazer? Qual é a maneira certa de dirigir a sua família? Poucos de nós tivemos alguma orientação sobre isso. Eu tive o privilégio de fazer aconselhamento pré-matrimonial, me ajudou muito, mas a maioria das pessoas não tem nenhuma referência. Ou eles pensam assim, tudo menos o que foi a minha família. O passado, jamais, não quero repetir o passado. Ou então, elas dizem, não, minha família foi mais ou menos, eu vou fazer mais ou menos como a minha família. Só que o fato de fazermos como a nossa família não garante que nós estamos fazendo certo. Às vezes nós estamos repetindo doenças da nossa família. E o fato de nós rejeitarmos o passado também não garante que nós vamos montar e vamos dirigir uma família da forma correta. Podemos rejeitar o passado, mas cometemos erros diferentes. Erros diferentes, mas igual erros. Podemos estabelecer padrões para nossas famílias que não são padrões saudáveis. E existem vários padrões complicados que nós vemos em várias famílias. Uma das coisas que é muito comum, existem 3 tipos de famílias que são aquilo que eu digo de famílias não saudáveis. Talvez você se identifique um pouquinho em alguma delas, eu me identifiquei em algumas realidades que eu vivenciei. Existem famílias sem liderança. Famílias onde cada pessoa faz o que quer. A mãe faz o que quer, o pai faz o que quer, o filho faz o que quer, é cada um por si e cada um se vira. São famílias que vivem na confusão. O pai não exerce um papel certo, trabalha, bota comida ali dentro, a mãe às vezes fica em casa ou sai, mas não existem papéis definidos, são famílias onde os filhos não sabem o que lhes é exigido, o que eles têm que fazer, o que não têm que fazer, não existe orientação. O pai muitas vezes está ausente, não está presente, a mãe não tem a força para ensinar, essas são famílias sem liderança. E essas pessoas e as crianças que crescem confusas. Esse é um tipo de família. Primeiro tipo de família não saudável. Tem outro tipo de família não saudável. Segundo tipo, que é a família tirânica. Uma pessoa, pode ser a mãe, pode ser o pai, ou pode ser até mesmo um filho, que determina o que os outros vão fazer. Tudo. É sempre o gosto de um. É sempre as opções de um. Tem que dormir essa hora. Todo mundo tem que dormir essa hora. Tem que gostar de tal coisa. Todo mundo tem que gostar. Tem que opinar politicamente do jeito que eu disse. Vota no Bolsonaro. Todo mundo vota no Bolsonaro. Vota no Lula. Vota no Lula. Famílias tiranas. Eu me lembro que o meu avô tinha um pouquinho de tirano. Meu avô paterno. Porque o meu avô, ele mandava fazer doce, na época, minha avó fazia um monte de doce. Né? Gostava muito de doce, é daí que vem o gosto pelo doce que eu tenho. Né? E aí ele fazia, aí no dia que fazia o doce, que esfriava o doce, ele dava uma provinha para cada filho e guardava. O resto do ano só ele comia o doce, só ele. Traz sobremesa, os filhos olhando e ele comendo. Você acha que não tem famílias assim? Tem famílias que compartilham algumas coisas, mas
existe uma tirania de um dos membros, que obriga todo mundo a pensar. Tem mulher que é tirana também, não pensa que é só homem, tem uma mulher também que é tirana, que intimida. Eu conheço, bom, já me vem na mente, né? Porque conheci também, que é capaz de sujeitar um homem no medo. Eu sempre digo, mulher de bigode nem o diabo pode, né? É assim também tem. É mais os homens tirando? Nem sei, não vou fazer estatística, não convém aqui, mas existem famílias determinadas pela tirania. Terceiro tipo de família, que são problemáticas, é aquela família legalista. O que é uma família legalista? Que ela tem regras, todos vivem debaixo de regras de uma camisa de força. Ela é diferente da tirânica, porque a tirana é um oprime e os outros obedecem. A família legalista que é tudo debaixo de regra, tudo. Levantar, todo mundo levanta a mesma hora, mas eu não preciso levantar, tem que levantar todo mundo. 7 horas, todo mundo levantado. Entendeu? Deita tal hora, faz tal, tudo é regrado. A hora de comer chegou, 1 minuto atrasado na mesa não come, fica fora. Entendeu? São famílias extremamente regradas. É bom ter ordem na família? É bom, mas tudo o que é absoluto se torna complicado. Então, tem esses 3 tipos de famílias. Agora, quando nós olhamos para o livro de Provérbios e como nós olhamos para a Bíblia, nós nos perguntamos, mas quais são as nossas referências? Como é uma família? Quais são os elementos de uma família saudável? E aí a gente tem uma resposta. A família saudável é uma família que está debaixo de uma aliança com Deus. Uma aliança com Deus. O que é uma aliança com Deus? Uma aliança com Deus é quando eu me comprometo com o Senhor, eu reconheço que Deus é um Deus de amor, que Deus é um Deus que tem um plano de amor comigo, porque quando eu olho para Cristo, quando eu olho para a cruz, eu reconheço na cruz um Deus que me ama, um Deus que não quer me ferir, mas opta por ser ferido pela humanidade para alcançar o ser humano. Então, quando eu contemplo isso e Deus me chama, eu faço uma aliança com Ele. E quando eu faço uma aliança com Deus, ou seja, um pacto, Senhor, eu vou te servir, porque eu sei que o melhor e o único caminho é te servir, e eu recebo de ti a orientação para a vida. Isso é uma aliança. Deus nos dá as orientações para a vida e nós reconhecemos Ele como o nosso Senhor, como aquele que conhece e sabe da nossa vida e nos ama e pode determinar coisas para a nossa vida e pode nos dizer qual é o melhor caminho. Tem gente que nos ama, mas não sabe o melhor caminho. Tem gente que sabe os bons caminhos, mas não nos ama. Deus é o único que nos ama e sabe os caminhos para a nossa vida. Então, quando nós entramos num relacionamento de aliança com Ele, Ele nos instrui a respeito do que é saudável para as nossas famílias. E hoje eu quero falar sobre o que na aliança com Deus são os elementos saudáveis de uma família que avança, de uma família que cresce, uma família que prevalece e uma família que gera descendentes e gera filhos saudáveis, perfeitos. Quando eu falo saudáveis, eu não estou falando de perfeitos. Nenhum de nós tem famílias perfeitas. Eu não estou pregando perfeição. Eu estou falando de elementos saudáveis que Deus nos ensina na sua palavra, tá? Então eu quero falar alguns desses elementos. Começo com vocês. O primeiro elemento, vou pedir que a gente coloque aqui em nome de Jesus. Vamos avançar ali, para que todo mundo veja. Eu quero ver a palavra também. Vamos lá? Ótimo, beleza. Primeiro elemento, gente, presta bem atenção nisso, para você entender. Primeiro elemento para que uma família seja saudável: ruptura. O que diz ali o texto? Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só.
Quando você tem uma família saudável, um dos elementos de uma família saudável é que o marido corta o cordão umbilical com a mamãe e a mulher também corta aquele cordão umbilical com a mamãe, com o papai, o que seja, e se une ao seu marido. Aí dá aquele problemão, começa a se desentender, aquela loucura e tal, o que vão fazer? O que se faz numa família que entendeu o princípio da ruptura? Vão conversar e vão resolver juntos. Não é o marido, porque quando a gente tem um conflito, fica tenso dentro de casa, não fica? É ou não é, gente? Não fica tenso? Todo mundo fica meio assim, né? Sabe? Aquilo contagia. Quando tem filhos, então, fica todo mundo se olhando assim, meio estranho. Aí, o que faz o marido? O homem gosta de fazer isso. O homem gosta de, se escapar. E para onde que vai o homem que não fez a ruptura? Vai para a casa da mamãe. Mamãe. Às vezes não fala nada, mas fica com aquela cara de cachorro abandonado e tal. Aí a mãe vê ele chegando, já dá aquele abraço, aquele cuidado especial. O que houve contigo? Se o homem, presta atenção, se o homem chegar e disser assim, no caso eu, se fosse, né? Nunca fiz isso. Mas se eu chegasse assim, a Cláudia brigou comigo, estou sofrendo muito. Começa o inferno na família. Começa o inferno na família. Porque mamãe, imagina, estão mexendo com o filhinho dela. O homem, depois do seu marido, aquele homem amado, ela vai odiar quem? A mim? Não. Vai odiar a minha mulher. E aí o que acontece? Eu volto para casa, a gente se reconcilia, fica tudo bem. O ódio fica ali. Aí daqui a pouco dá aquelas estocadinhas, tá entendendo? Do outro lado é a mesma coisa. A mulher vai lá falar, pois é, fosse hipoteticamente, eu sei que a Cláudia nunca fez isso. Vai lá falar, pois é, o que aconteceu? Você precisa ver quando você funda uma família. Fundamento, gente. Família precisa de ruptura. O homem precisa se virar em casa, a mulher precisa se virar em casa, não pode olha aqui, vou dar um dado para vocês. A Cláudia tem me ajudado muito. A volta e meia eu pergunto uma coisinha, ela está bem informada. Sabe o que acontece com famílias aglutinadas? Tem duas coisas que acontecem com famílias aglutinadas: sobrepeso e anorexia. Por quê? Porque quando a família está aglutinada demais, o pai da nova família, a mãe da nova família, não cria confiança para seguir adiante. Fica insegura, porque, gente, formar uma nova família, a gente precisa de coragem. E a gente precisa realmente se virar para resolver os problemas. Muitas vezes a minha mãe ficava descobrindo de alguns problemas que eu tinha, diferentes ordens, uns 3, 4 anos lá, e às vezes ela me dizia, minha mãe dizia assim, por que, meu filho, que tu não falasse? Porque era eu que tinha que resolver, eu e a minha esposa. Eu e a minha esposa precisamos. Está entendendo como isso é um elemento fundamental para que a minha família e a sua família seja uma família sadia? Ruptura. O que eu estou querendo dizer assim? Você é muito inteligente. Se você quer entender, você entende. Se você não quiser entender isso aqui, você não vai entender. Você vai seguir dizendo assim, o pastor disse que não é para mim ir mais na casa da minha mãe. Nem do meu pai. É uma maneira de você se proteger da verdade. Eu não disse isso. Mas emocionalmente, financeiramente, afetivamente você precisa desvincular. A sua mãe e o seu pai não podem ser a sua segurança. Você precisa confiar que Deus vai te abençoar.
confiar que Deus te colocou ali, que Deus te deu a família e Deus vai te capacitar para você ser mãe, ser pai. Deus vai te capacitar. Ô Senhor, me ensina. Está aqui, primeiro princípio, ruptura. Amém? Glória a Deus. Vamos adiante então. Segundo elemento. Beleza. Fidelidade. Tem um texto ali, vamos ler o texto que está ali. A sabedoria o livrará da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. Ela abandona o marido, o companheiro de sua juventude, e ignora a aliança que fez diante de Deus. Se tem uma coisa que é uma bomba dentro de uma família, é a traição. E como nós estamos, presta bem atenção, tem 3 modelos de relacionamento. Tem o modelo antigo. Na época que a Bíblia foi escrita, sabe qual era o modelo? E Provérbios sai totalmente daquilo que era naquela época. Quer dizer, Deus traz algo totalmente novo para aquela época. As pessoas se casavam por causa do quê? Dinheiro, dote. Famílias poderosas se juntavam com famílias poderosas. Só que a palavra de Deus nos traz um outro conceito. A palavra de Deus nos traz um conceito de união por aliança, ou seja, eu faço um pacto com Deus de amar essa mulher. Não importa o que aconteça com ela ou comigo. Isso é um pacto de fidelidade. Não é baseado na minha emoção. Não é, porque as pessoas dizem assim, pois o que importa é o amor. Mas o amor, no casamento, é um amor que se compromete não com o presente, com o futuro. Quer dizer, eu vou te amar, não importa o que aconteça. É um pacto que eu faço com Deus, para viver com a minha esposa a partir dos princípios de Deus, não de acordo com as minhas conveniências, com as conveniências dela, mas de acordo com os princípios de Deus. Isso é básico. Fidelidade. Por que somos fiéis um com o outro? Porque Deus é fiel conosco. Deus é aquele que se compromete e não nos abandona, que nos abençoa, que nos ensina, que nos traz o auxílio na hora que nós necessitamos. Então, uma família saudável é uma família onde existe fidelidade. Quer dizer, quando há o adultério na família, quando existe a traição dentro da família, uma bomba relógio se instala. Porque mesmo que a mulher não saiba, no fundo ela sabe. Mesmo que o homem pense que não sabe, mas no fundo do coração ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe que alguma coisa está errada. E os filhos, mesmo que não saibam aqui na mente, no coração sabem que alguma coisa está errada. Os homens, que são os que mais traem, muitas vezes acham que está tudo bem. Que está tudo, mas não está bem. Ali, algo corrosivo se estabelece. Então, se nós queremos ter famílias saudáveis, e às vezes a gente diz, quantas vezes nós reclamamos da sociedade? Porque a sociedade isso, porque a sociedade aquilo, as pessoas não têm mais palavra. Uma pessoa que se casa e trai a outra é uma pessoa sem palavra. É uma pessoa que não cumpre o que promete. É uma pessoa desleal. Estabelece um princípio para os seus filhos. Estabelece um princípio para si mesmo. Desonra a sua própria palavra. E principalmente desonra a palavra que deu para Deus. Fidelidade, gente. Pergunte. As pessoas dizem, mas isso acontece, não sei o que mais. Olhe, talvez você vivenciou, tem muitos aqui que talvez tenham vivenciado infidelidade dentro das suas famílias. Olhe para dentro do coração, do seu coração ou do coração daqueles que estão na sua volta, como foi o impacto da infidelidade no coração das pessoas dentro da família. Quem não fala nada sente muito. Entra para dentro de si uma ferida que precisa ser resolvida. Então, isso é um passo fundamental para a gente entender. Fidelidade é um princípio saudável da família e que precisa ser honrado
nas nossas vidas. Terceira coisa. Papéis definidos. Vou ler o texto bíblico, tá? O homem que encontra uma esposa encontra um bem precioso e recebe o favor do Senhor. Aleluia. Quantos encontraram uma esposa? Ô, irmão, que isso? Tá devagar aí? Espero que tenha sido os varões uma esposa. Aleluia, glória a Deus pela sua esposa. Coloca a mão aí sobre a sua esposa. Obrigado, Senhor, pela minha esposa. Isso aí. Beleza? Segundo ali, Provérbios 18, 22. A mulher sábia edifica o lar, mas a insensata destrói com as próprias mãos. Provérbios 14, 1. Bom, aqui nós temos papéis muito bem definidos. A mulher, olha só o poder que Provérbios já reconhece a mulher. A mulher sábia edifica a sua casa. As mulheres fazem a diferença. A mulher traz o toque da unidade dentro da família. Os homens, quando a mulher não está em casa, eles ficam meio barata tonta, assim. Né? Não sabem muito bem, porque a mulher, ela traz isso. E o homem, a Bíblia diz que o homem que encontra uma mulher encontrou algo muito especial. Papéis definidos. O que eu quero dizer com isso? Presta atenção. Isso acontece, isso se perde muito entre as pessoas hoje em dia. Homem que está aqui, não seja filho da sua esposa. Você tem que ser esposo da sua esposa e não filho da sua esposa. Mau sinal quando você começa a dizer para a sua esposa: mãe, vem cá. Mau sinal. É um sinal inconsciente que você está olhando para a sua esposa como mãe. E você precisa olhar para a sua esposa, como mulher. É bem perigoso quando você começa a chamar ela de mãe. Da mesma forma, a mulher, quando ela olha para o esposo, ela tem que ver o seu homem, seu esposo. Ela não é filha do seu esposo. E você sabe como se tratam, né? Filhos, pais e filhos. Quer dizer, pensa na esposa que é mãe do seu esposo. Quer dizer, ela chega e toma todas as decisões. Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquele outro. Sim, senhora, sim, senhora. Ah, beleza, vamos fazer. Tá. Não há nenhuma palavra de protesto, não há nenhuma opinião, há simplesmente uma submissão. E aí, quando há uma discordância, quando o esposo virou filho, ele fica emburradinho, que nem criança. Age como... Aí fica aqueles homens emburrados. E a mãe, na volta, o que tu tem, moço? O que está acontecendo contigo? Ele, borradinho. Escuta, vou dizer, você não é filho dessa mulher. Você é esposo, seja homem. E conversa com ela. Conversa com ela, rapaz. Enfrenta os teus problemas, tuas dificuldades. Fala o que tu está sentindo. Entendeu? Você não é filho. E você, esposa, não aceite essa posição de filha. Quer dizer, o marido, não, mas eu sou submisso. Isso não tem nada a ver com submissão. Isso tem a ver com papel. Você é esposa dele. Você tem que opinar. Você tem que falar. Você tem que dizer as coisas. Quer dizer, aí, marido chega, dá correção para todo mundo, junto à mulher. Fala para os filhos, mulher também, tu também. Entendeu? Tem homem até que castiga a mulher. Castiga no sentido de, não vou te dar mais dinheiro. Entendeu? A mulher está trabalhando em casa, ele trabalha fora, você não vai te dar dinheiro, porque tu não fez as coisas que eu disse que era para fazer. O que é isso?
vai tratar como filha. Então, a família saudável, não há uma relação de pai e filho, para nenhum lado, nem mãe e filho. Há um relacionamento de parceria, de companheirismo, para que essa família vá adiante. A responsabilidade não é só de um, a responsabilidade é dos dois. E os filhos precisam sentir que há esse papel bem claro entre os dois. Isso é uma família saudável. E é isso que nós temos que procurar. Isso é aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Porque, olha o que acontece com o filho. Como é que ele trata a mãe que é filha também? Trata como igual. Desrespeita a mãe. Ou o pai. Quer dizer, o filho desrespeita o pai que é tratado como filho. Ele se acha igual. Está entendendo como é que é? Influencia tudo dentro da família. E outra, quando, por exemplo, a mulher desempenha um papel de filha, há um desrespeito dentro da família pela figura feminina. Quer dizer, a figura feminina é uma figura totalmente submissa, quer dizer, totalmente sem voz, ou um desprezo pela figura masculina. E essas coisas, os papéis precisam estar tão erguidos, pai e mãe, tão firmes, para que haja o respeito e aquilo que se prolonga ao longo da vida. Quer dizer, quando eu enxergo a minha mãe de forma respeitosa, eu vou olhar para a minha esposa de forma respeitosa. Foi isso que aconteceu na minha vida. Quando você, mulher, enxerga o seu pai de forma respeitosa, você leva esse respeito para o seu próximo relacionamento, para com o homem que você vai se relacionar. Então, por isso, é tão importante que os papéis estejam bem definidos. E aí vamos em seguida. Vamos adiante. Vamos para o quarto princípio fundamental da família. Honra. Honra. Presta bem atenção nisso. Quem insulta o pai ou a mãe terá sua luz apagada na mais absoluta escuridão. Isso não é uma maldição, como quem diz isso vai acontecer, mas isso é a descrição do que acontece com quem não honra os seus pais. Isso é um princípio verificável na vida. Ouça seu pai que lhe deu vida e não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Provérbios 23, 22. Gente, tem uma coisa acontecendo, principalmente nessa questão de papéis, e agora isso complementa aquilo que nós falamos anteriormente, acontecendo muito comum nas famílias. Os filhos se tornam pais dos pais. E isso é uma ruptura com uma estrutura que Deus criou. Os pais se reúnem e vão lá e perguntam para os filhos: o que nós vamos fazer? Não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Seu filho pode saber muito de tecnologia, mexe no celular melhor do que você. Ele já nasce sabendo isso. Mas sobre a vida, sabedoria sobre a vida, você tem mais do que ele. Você pode ter pouca, mas você tem muito mais do que ele. Você tem pouco entendimento, você tem muito mais do que ele. Você já passou por muitas outras situações. E esse moleque que sabe tudo de tecnologia, que sabe tudo de internet, que está informado sobre todas as coisas que estão acontecendo, precisa da instrução do pai. E quem ensina ele a te respeitar é você, não é o pastor. Pastor, me socorre, meu filho não me respeita. Então, faz ele respeitar. Faz ele respeitar. Não sei. Tem uma coisa que é muito clara em casa. Eu às vezes falo coisas que meus filhos não gostam, mas eles sabem muito bem que não tem que bater a porta. Bateu a primeira vez a porta, castigo, correção, não bate mais a porta. Não gostou? Tudo bem, tem o direito de não gostar. Vai para o teu quarto, fica tranquilo. Mas não tem de bater a porta. Eu ensino para o meu filho a me honrar. Você ensina o seu filho.
Você que é filho que não aprendeu com seu pai a honrá-lo, você aprende com Deus então a honrá-lo. Que mesmo que o seu pai, e com certeza o seu pai tem um monte de defeitos, assim como eu tenho um monte de defeitos. E todos os pais têm um monte de defeitos. Porque eu vejo que eu não cometi os erros dos meus pais, mas cometi outros novos. Você não comete os dos seus pais, porque eu não sou igual ao meu pai, mas você faz outras coisas, porque você é falho. Você falha, eu falho. Então, o princípio da honra é um princípio que leva em conta a sanidade de quem honra. Ora, alguns vão dizer assim, mas existem pais abusivos. Existem pais abusivos, é verdade. Mesmo esses pais abusivos, se você quiser ter paz, presta bem atenção. Eu não estou aqui defendendo abuso. Abuso é errado, tem que ser denunciado, tem que ser combatido e tudo. Tem discussão sobre isso. Agora, mesmo assim, mesmo aqueles que sofreram nas mãos dos pais que os geraram, precisam perdoar para seu próprio bem. Para seu próprio bem tem que deixar, fazer paz com a sua raiz. Não aprendi nada com meu pai. Se você não aprendeu nada com seu pai, pelo menos você aprende como não fazer. Você pode pelo menos dizer assim, bom, aprendi como eu não deveria fazer. Mas siga a sua vida sem tornar o seu pai o centro do seu ódio. Quem estabelece pai e mãe como centro do seu ódio, como força motriz na sua vida, não consegue ter paz em lugar nenhum. Uma vez uma irmã da igreja chegou e disse assim, fulano de tal tinha problemas com a sua mãe, odeia a sua mãe. E eu disse para a irmã, esse homem não vai ser feliz com mulher nenhuma, enquanto ele não... E é isso que aconteceu, é isso que acontece. Conheço vários homens que odeiam suas mães, que não foram capazes de ter paz com elas, de perdoá-las, de deixar ir. Não conseguem se fixar com mulher nenhuma, não conseguem ter paz. Por isso que a Bíblia estabelece, nós precisamos deixar ir. Precisamos perdoar, precisamos estabelecer paz. Quando nós honramos o passado, em forma de, esses foram meus pais, lamento, mas os perdoo, eu consigo seguir em frente, a Bíblia me ensina isso. Eu consigo estabelecer outros relacionamentos, eu consigo reconstruir minha vida, que possivelmente foi destruída, ou afetada. Está entendendo como é que é? Quando eu honro os meus pais no passado, eu consigo construir uma nova história. Quando eu guardo ódio contra eles, eu não consigo reconstruir minha história. Não consigo. Eu fico preso ao passado, eu fico atado pelo ódio, porque o ódio nos ata. Sabia? Você que odeia pessoas. Aquele fulano de tal, não sei quem, eu odeio ele. Você está atado com essa pessoa. Incrível, né? A pessoa que você mais odeia, você está atado, porque o ódio ata as pessoas. Assim como o amor liga as pessoas, o ódio liga as pessoas também. Então, só quando você diz, deixa aí. Já pensou? Porque aí a pessoa parece que está sempre na sua mesa. Porque fulano de tal, e o ódio, né? Porque você está amarrado a essa pessoa. E isso acontece com os nossos pais. Nós precisamos, sabe, ter paz com eles. E tem alguns que não tiveram pais abusivos, pais imperfeitos. Perdoa seu pai. Trate seus pais como você gostaria que os seus filhos lhe tratassem no futuro. Você está ensinando para os seus filhos como eles têm que te tratar. Tenha certeza disso. Você está ensinando para os seus filhos, da maneira como você trata os seus pais, como eles têm que te tratar no futuro. Então a honra é um princípio fundamental da família. Quinto princípio, disciplina. Presta bem atenção na sabedoria bíblica. O coração da criança é inclinado à insensatez, mas a vara da disciplina a afastará dela. Escuta só, quando fala vara, não é uma coisa necessariamente literal, mas pode ser. Mas quer dizer que você, quando alguma coisa está errada,
Outro dia eu estava olhando uma criança sozinha numa sala, era aquilo, né, Cláudia, que tu me mostrou aquele vídeo. Uma sala, a criança eu acho que tinha o quê? 1 ano e meio, 2 anos. Ela estava engatinhando e tinha um gato dentro da sala. O gato era espetacular, né? Uma coisa que parecia gente. E a criança ficou ali na volta sozinha. Uma ilustração de que nós, quando crianças, somos insensatos. Aí a criança daqui a pouco virou e tinha uma escada para baixo. E quando ela vira para a escada, o gato está lá do outro lado, o gato vem pulando e fica na frente da escada. É uma coisa impressionante. Só vendo o vídeo que a gente acredita. E o gato pega e dá-lhe um pulo na frente dela e ela vai para outro lugar. Dentro da casa, com uma câmera filmando. Incrível. Agora, as crianças, gente, elas têm um coração insensato. Ai, mas elas são tão inteligentes. Ai, mas elas dizem coisas tão... É verdade. Mas elas têm um coração insensato. Elas precisam do pai disciplinando. E disciplina é instrução e correção. Instrução, você diz para o seu filho o que ele tem que fazer, e quando ele sai da linha, você puxa ele de volta. Ele não quer vir, você castiga, você dá uma varadinha, você dá uma chegada firme. Não faz isso aí. Entendeu? É disciplina. Disciplina. A criança não pode fazer o que quiser. Não pode. Não pode chegar num lugar e acabar com a festa. Entendeu? Já viu criança que acaba com a festa? Quebra todo mundo fica assim. E o pai fica: não faz isso, fulano. Não faz isso. Toma uma atitude. Não deixa fazer. Você ficou incomodado? Não tem problema. Olha aqui o que a Bíblia diz. A vara da disciplina afastará. Sabe o que acontece? A criança, presta bem atenção nisso, isso é bíblico. A criança que não é disciplinada pelo pai, ela despreza o pai quando ela é grande. E antes disso ela já despreza. Porque, sabe o que ela faz? A primeira coisa, o sintoma de uma criança que não está sendo disciplinada, ela bate no pai ou na mãe. Pá, pum, dá-lhe um tapão na cara. Faz isso. Sabe por que ela faz isso? Isso é um sinal que ela está dando para o pai: me disciplina, que eu preciso. Eu estou confusa, estou confuso, eu não sei o que fazer, eu preciso ser orientado. É um grito da criança para o pai. Então, quando você leva uma bofetada, acorda. Acorda e diz: bom, agora vamos te enquadrar. Eu me lembro a Brenda, né? Brenda com a mãozinha levantada, né? Temperamento, levantada a mãozinha. Baixa essa mão aí. Então, nunca mais, depois de muito tempo, né? Eu tive que acomodar muitas vezes, se for a mãozinha levantada para me bater, né? Não levantou mais. Palmadinha na mão, pim. Ficou. Veio, tentou de novo, na terceira não vem mais. E hoje o que acontece? Eu sei que minha filha me ama. Tem uma coisa que eu sei, que a minha filha me ama. Ela chega e diz assim: ai, como é bom estar aqui em casa, pai. Ai, me abraça tudo. É um relacionamento. Sabe por quê? Porque ela precisava de disciplina. O seu filho precisa de disciplina. Quando você disciplina, você comunica amor para o seu filho. Entendeu como é que é? Mas você não precisa ser tirano, você não precisa ser legalista, você tem que ter esses cuidados. Mas você precisa disciplinar. Disciplina é fundamental na família. Instrui, presta atenção como é que é. A Bíblia diz: instrui, não disciplina sem instruir. Diz para a criança como é que é. Ensina. Assim não. Assim. E se a criança sai fora, você corrige. Palmadinha. Castigo. Senta aí e vai pensar, mas senta mesmo. Não deixa a criança espernear, o seu filho não pode espernear e tomar conta do... Entendeu como é que é? Disciplina tem que ter família saudável. Seu filho vai te amar para sempre. Até os 16, 17 anos ele vai te odiar quando você disciplinar ele. Mas depois, você vai ter o respeito eterno do seu filho. Pode ter certeza disso.
Pode ter certeza disso. Amém, queridos? Quem não tem filho diz amém, né? Porque olha os filhos dos outros, ah, meu Deus do céu. Quem tem filho já fica, pastor, eu te pego na saída, pastor. Mas é isso mesmo, a palavra é essa aqui, é para mim e para vocês. E por último, fundamental, eu gosto muito desse texto, capítulo 78, depois você lê todo o Salmo 78. Histórias que ouvimos e conhecemos, que nossos antepassados nos transmitiram, não esconderemos essas verdades de nossos filhos. Contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas. Só que ele continua falando, é muito texto, ele começa falando de todas as coisas erradas que Israel fez, nesse salmo. Tudo que Israel desobedeceu a Deus, fez o que Deus fez por eles e o que eles não fizeram direito. Falando dos filhos, falando da família. Gente, fundamental dentro das nossas famílias. Abertura, conversa, diálogo. Nós não podemos esconder as coisas erradas que fizemos. Nós precisamos contar as coisas como nós aprendemos. Nós precisamos abrir o nosso coração. Os segredos de família matam a família. E a gente tem medo, presta atenção, a gente tem medo de contar para os nossos filhos as coisas erradas, que são segredos de família, com medo que eles façam o mesmo. E o que acontece é justamente o contrário. Quando você não fala para os seus filhos, eles repetem o que você quer esconder. Acabam fazendo, porque aquelas pulsões estão ali dentro da família. E é preciso falar para se reconhecer, para se enxergar, para se ver, para que se corrija. Aquilo que não é manifesto não é corrigido. Então as famílias, os israelitas faziam isso com todos. Olha que o nosso povo, no passado a gente desobedeceu a Deus, ficamos no meio do deserto, não entramos na terra prometida, tivemos tais e tais problemas. Eles contavam os seus problemas para as gerações, para que as gerações não repetissem os problemas. Então, não deixa a sujeira embaixo do tapete, porque aquilo fica, sabe, aquilo fica potencialmente prejudicando e possivelmente se repetindo e se reproduzindo porque não foi tratado, não foi falado. A família precisa falar. Os segredos precisam ser trazidos para ser conversado. Olha, aconteceu isso no passado, aconteceu tal coisa no passado, aconteceu esses problemas no passado. Quando você fala isso, cada um consegue olhar, puxa vida, olha, né? Eu descobri coisas do meu pai, né? Minha mãe me contou, que são coisas que iluminam minha vida. Iluminam a história do meu avô, quer dizer, são problemas, erros, equívocos, mas é bom eu olhar para eles para que eu não venha a repetir essas coisas. Então, sem sujeira embaixo do tapete. Isso é fundamental para as famílias. Isso acontecia em Israel. Isso é princípio da palavra de Deus. E é isso que a gente tem que carregar, que são princípios eternos e saudáveis para as nossas vidas. Se nós olharmos, isso aqui é uma espinha dorsal. Nós podíamos pegar cada um deles e falar sobre eles. Isso é uma espinha dorsal da família. Tá? A família saudável, ela precisa ter ruptura. A família saudável precisa ter fidelidade. A família saudável precisa ter papéis definidos. A família saudável precisa ter honra aos pais. A família saudável precisa ter disciplina. E a família saudável precisa tirar toda a sujeira debaixo do tapete. Amém, queridos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. E eu quero lembrar cada um de nós a palavra aliança. Porque aquilo que compartilhamos aqui são os termos da aliança. Casamento no passado era uma troca de favores, conveniências de dinheiro,
de sobrevivência. Hoje em dia, é realização pessoal, é emoção. As pessoas se casam por emoção. Mas o casamento, a família estabelecida por Deus é uma questão de aliança. Deus fez aliança conosco. E por Ele ter feito aliança conosco, com seu amor incondicional, nós fazemos aliança um com o outro. E andamos de acordo com os seus princípios. Nós não inventamos família. Nós não fazemos do jeito que nós achamos. A família existe, funciona, se estabelece de forma saudável com os princípios de Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Isso é fundamental. Coisa mais fundamental. Quando nossas famílias dizem, eu e minha casa serviremos a Deus. Quando eu digo, eu e minha casa serviremos a Deus, eu posso encontrar e fazer todas essas coisas que são prescritas na aliança que fazemos com Deus. Senhor, Tu vais nos capacitar. Fazemos rupturas, a sermos fiéis, a disciplinarmos nossos filhos, a sermos esposo e esposa, a abrirmos o nosso coração e falarmos as coisas da nossa família. É a aliança com Deus, é o compromisso que nós fazemos com Ele, em resposta ao que Ele fez com a gente, que nos capacita a desfrutarmos das bênçãos para as nossas famílias. E eu quero orar por você que ouviu essa palavra e você diz, tem muita coisa para mim, eu preciso muitas coisas que estão aí. Aí eu quero convidar você que sente, você não precisa olhar para sua esposa, seu esposo, o que seja, mas você diz isso, tem muita coisa aí que eu preciso na minha vida. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, você vir aqui, nós vamos orar em nome de Jesus, por você e pelas famílias como um todo. Em nome de Jesus.